Só, então eu comecei a gravar a aula, tá? Eu peço o seguinte, tá? Que vocês vão me dando feedback aí, tá? Com relação às explicações, né? Ao material que eu estou apresentando, porque muitas vezes já aconteceu, né? Da conexão cair. Eu falei aqui por alguns minutos, a turma estava muito quieta e a conexão tinha caído, eu nem percebi. Tá? Então é legal se a gente tiver aí uma interação, tá? Se tiver algum problema aí, eu vou pelo menos conseguir perceber. Então, conforme eu for apresentando o conteúdo, é até interessante que vocês apresentem algumas dúvidas e tal, né? Façam alguns questionamentos, alguns comentários para tornar a aula mais interativa, realmente saber que a conexão está funcionando e que eu não estou falando aqui sozinho, nem vocês aí, de repente, minha conexão caiu e vocês nem perceberam também, certo? Beleza, professor. Beleza. 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 Maravilha. Então, pessoal, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu primeiro colocar aqui em tela cheia, para ficar melhor aí a visualização para vocês. Vou mudar o layout aqui. Acredito que vai ficar melhor assim agora. Estão conseguindo enxergar minha tela? Sim, senhor. Tá. Sim, professor. Bacana. Deixa eu colocar em full screen aqui. Tá entrando mais um. Pessoal, quem puder ir permitindo aí, os colegas que estão acessando, fica à vontade, tá? Pode permitir a entrada deles. É o seguinte, tem uma bibliografia aí, né, que tem lá no PPC, né, no projeto pedagógico do curso, recomendada, muito boa, tá? Até coloquei lá no Cigar para vocês, mas eu não lembro se eu coloquei também esse livro aqui, que é o livro do professor André Bax, Linguagem C Completa e Descomplicada. Eu achei esse livro muito bom, muito didático, tá? Eu não sei se está disponível lá na biblioteca virtual da Unemat. Eu pesquisei lá, eu não consegui encontrar, talvez foi a pesquisa que eu fiz. Mas essa versão desse livro tem em PDF, mas mesmo que quem não tiver acesso ao livro, tá, pessoal, o material é bem baseado, né, fundamentado aí no livro. Eu vou compartilhar também, assim, além dos slides, vou compartilhar a apostila, né, e outros materiais aí, para que caso você não tenha acesso ao livro, você não fique aí prejudicado, tá? Mas é um livro muito bom, muito didático, assim, vale a pena dar uma olhada nele. Linguagem C, porque conforme eu conversei com o professor, né, da disciplina anterior, ele me disse que, aliás, pelo material até que ele me enviou, algoritmos 1 vocês estudaram também linguagem C, é isso? Sim. Né, estudaram linguagem C, né? Editor de código que vocês usaram, ou IDE, usou alguma específica? Cada um usou uma? Como foi? Olha, o professor passou pra gente. Eu usei o CodeBlocks, a gente usou mais ele. Eu usei o Visual Studio. Eu também usei o Visual Studio, mas ele também. O que ele passou pra gente mesmo foi o CodeBlocks, mas a gente tinha a opção de poder usar outros ideias diferentes. Bacana, tá. Então aqui, como eu estou numa máquina que não é Windows, eu estou usando o Visual Studio. Mas eu percebi que para Windows, o CodeBlocks ele é bem fácil de instalar, né? Porque ele já instala lá o compilador junto, né? E no VS Code, no Visual Studio, tem que fazer lá algumas configurações, né? Instalar a extensão e instalar o compilador também, né? Mas, então acredito que todos vocês já estejam aí com o ambiente pronto aí na máquina de vocês, né? Então, o que nós iremos tratar aí, né, em Algoritmos 2? Eu vou fazer uma revisão aqui de vetores e matrizes. Acredito que vocês não já chegaram a ver esse conteúdo, né? De vetores e matrizes, que é o capítulo 6 aqui do livro que eu acabei de mostrar. Nós vamos falar aí sobre tipos de dados definidos pelo programador, né? Struct, Union, Enum, TypeDef.
Vamos também estudar as funções, né? Que é uma forma aí da gente modularizar o código. Os diversos formas, né, de passagem de parâmetros entre funções, recursão, ponteiros já estudaram também, né, acredito. Nós podemos aí fazer uma, né, conforme os exemplos que forem mostrados, a gente pode fazer uma revisão de ponteiros. Alocação dinâmica, né, trabalho com memória e arquivos, tá? Então esse seria aí a programação aí da nossa disciplina. A ideia é mão na massa, tá? Acredito que essa é a melhor forma de aprender. É mão na massa mesmo, a gente estuda o conceito e já abre o Visual Studio, abre o Code Blocks e começa a programar, é a melhor forma de aprender. E o professor também, deixa eu ver aqui o material até que ele chegou a me passar recentemente, ele passou aqui, que eu achei muito interessante, alguns estudos de caso, né, para ver a aplicação mesmo desses conceitos aí, mais próximo aí da vida real, né, o professor Nivaldi, né, ele passou aí um estudo de caso, que a gente deve fazer também com a criação aí de estruturas de dados aí que seriam implementadas em uma empresa, tá? Então, a ideia é essa. A avaliação aí da disciplina, vocês já devem estar, já estão acostumados, né? São 3 notas, tá? E aí, olhando lá no SIGA, eu não compartilhei a tela aqui do SIGA, mas eu vou falar para vocês aí o que está previsto, tá? Em termos de avaliação, tá? São 2 avaliações e um trabalho que eu propus, tá? Então, nós teremos a primeira avaliação. Deixa eu compartilhar aqui a tela, que fica melhor para vocês verem, né? Estou falando aqui. Estão conseguindo ver aí a tela do cigarro? Tá carregando aqui. Aí, apareceu, cara. Apareceu, né? Beleza. Sim, dá de ver. Bacana. Então, vocês vão entrar lá no cigarro. Então, lá já está lançado, né? Vocês já viram lá o link do Discord. Está aqui os tópicos que serão apresentados em cada aula. E como eu estava falando, nós teremos aí três notas, né? Nós temos aí uma primeira prova, tá, agendada só lá em novembro, então tem... A minha dica é o seguinte, desde o início, já bota a mão na massa, tá? Nós teremos a primeira prova lá no dia 4 de novembro, tá? A prova não é uma prova assim objetiva, tá? A prova envolve aí você codificar, você explicar alguma coisa. E teremos a segunda prova no dia 25/11. E por fim, no último dia de aula, no dia 9/12, é uma apresentação do trabalho, tá? Então, distribuído dessa forma aí. Eventualmente, tá, conforme o andamento aí da disciplina, a gente pode até conseguir adiantar um pouco essa primeira prova, tá? Mas a princípio eu prefiro que a gente pratique bastante, né? Fazer aí algumas revisões antes da prova, para que vocês cheguem lá em novembro, né? Na primeira semana de novembro, bem afiados mesmo. Eu penso que funciona melhor assim, tá? Mas nada impede aí de eventualmente a gente conseguir adiantar um pouco essa data da primeira prova. Eu gostaria de saber se é somente com a linguagem C que vai começar. Então, quem está falando? Desculpa, quem é? É Josileia. Ô, Gisele, então, eu coloquei linguagem C porque eu estou dando sequência, né? Que algoritmo 1 foi utilizado a linguagem C. Então, por conta disso, recomendo, tá? Recomendo fortemente, assim, embora o conteúdo vai ser passado aqui em linguagem C, né? O trabalho também ele deve ser desenvolvido em linguagem C, mas eu recomendo fortemente que tudo que você está estudando aqui na disciplina,
você implemente também uma outra linguagem que você já usa aí no seu dia a dia. Eu sei que alguns colegas aí já trabalham, né, com programação, alguns de vocês aí parece que já trabalham com programação em Python, né? Então é interessante também pegar esses conceitos, tá? Porque esses conceitos independem de linguagem. Recomendo fortemente que você, além de implementar em linguagem C, implemente também em Python, em C Sharp ou JavaScript, qualquer outra linguagem que você se sinta confortável, tá? Mas por que linguagem C, né? Às vezes o pessoal fica na dúvida por que da linguagem C, né? Assim, realmente, no mercado de trabalho, principalmente aqui no Brasil, a linguagem C ela é mais restrita realmente para software embarcado, né? Aplicações mais específicas. Mas ela é uma linguagem muito interessante, principalmente para você saber como funciona aí o gerenciamento de memória. Tá? Então, é uma forma assim de a gente ficar um pouco mais próximo do sistema operacional, né? Do gerenciamento de memória que o sistema operacional faz, do que em uma linguagem que já tem lá um garbage collector, né? A Java, C Sharp, Python, né? Então, é mais por isso, didaticamente, ela é muito mais interessante, tá? Por isso que a gente encoraja bastante aí o aprendizado da linguagem C. Mas eu recomendo fortemente que você implemente também em uma linguagem que você já trabalha ou que você já tenha algum conforto. Certo, Josileana? Isso. Obrigada. Tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Teve um colega aqui que mandou uma dúvida no chat aqui, né? Se eu vou aceitar outras linguagens para corrigir. Ô, Leonardo, para mim fica mais difícil, porque você imagina, né? Eu ter 30 provas aí, ou 30 trabalhos para corrigir. Se a turma for muito diversificada, implementar lá em Haskell ou alguma linguagem que eu não conheço, eu vou levar muito tempo para corrigir. Eu vou ter que aprender a linguagem para saber se você realmente fez certo. Então, assim, tanto vamos colocar aí na avaliação quanto no trabalho, deve ser entregue em linguagem C mesmo, tá bom? Perfeito. Mas eu recomendo, assim, e reforço aqui, tá? Se algum colega, por exemplo, eu vou mostrar aqui, sei lá, um problema relacionado à ordenação mais para frente, tá? Se você souber implementar isso aí na sua linguagem, né, na linguagem Python ou Java e tal, recomendo que você compartilhe sua tela aqui e mostre para nós, tá? Porque isso enriquece bastante aí as aulas, tá? Então, a linguagem C nós estamos utilizando porque a gente precisa padronizar uma linguagem aqui para disciplina. Ela didaticamente ela é mais viável mesmo, né? Ela é mais interessante, né, para se utilizar. Mas olha, professor, consegui resolver esse problema aqui. Fiz um algoritmo um pouco diferente, porque na minha linguagem eu posso trabalhar com essas estruturas de dados que não tem na linguagem C. É bacana, tá? Enriquece bastante a aula, tá? Porque a ideia é preparar vocês aí para, né, pelo menos essa disciplina aí, é que realmente você se sinta confortável a resolver os mais variados problemas aí utilizando algoritmos e na linguagem de programação aí que você estiver mais confortável. Tudo bem? Estão conseguindo ver minha tela aí? Sim, senhor. Tá bom. Vou colocar aqui numa full screen. Deixa eu ver se ela... Acho que agora melhorou a visualização, né? Tá a tela inteira aí para vocês. Bom, vamos fazer essa aula de hoje, revisão mesmo, tá? Então não vai ter novidade para ninguém. Possivelmente vocês vão conhecer, já conhecem esse assunto, né, muito bem. Então nós vamos relembrar aí o que são vetores e matrizes, né? E vamos fazer aí alguns exercícios em linguagem C, resolver aí alguns problemas, tá? Todos aqui se lembram de vetores e matrizes? Tranquilo? Alguém arrisca aqui a dar alguma explicação de vetores? Basicamente, vetor é você agrupar várias variáveis, né? Assim, numa parte da memória específica. E de tamanhos variáveis, né? Que você decide. A matriz é basicamente um vetor, assim, 2D, né? 2D? Com mais de uma dimensão, é isso aí. Exato. Quem tá falando aí? Guilherme Felipe.
Ô, Guilherme, é isso aí. Acho que basicamente é isso. E aí você mantém elas alocadas sempre perto e você pode editar qualquer variação dela, do 1 ao x, né, que você determinou. Isso mesmo, né? É um agrupamento aí de variáveis, né? Elas ficam alocadas de forma contíguas, né, na memória, assim, de forma assim, né, uma posição seguida da outra, né? E aí a forma de declarar e a forma de você percorrer essas matrizes pode mudar um pouquinho aí, dependendo da linguagem de programação, porque na linguagem C os índices começam em 0, né, em Java também, mas em linguagem, acredito que no Python, no Visual Basic, no antigo Basic até o índice inicial é 1. Então, mas o conceito é isso aí, tá? É como se você tivesse aí um armário aí com várias gavetas, né? E nessas gavetas você pode armazenar esses valores, mas apenas de um único tipo, tá? Para ficar claro, né? Os vetores, tá? Então vamos lá. Então vocês devem ter visto aí, né? Que a primeira coisa que nós aprendemos aí praticamente em uma linguagem de programação é declarar uma variável, né? E quando a gente encontra um problema aí de ter que armazenar um número grande aí de variáveis de um mesmo tipo, né? Por exemplo, 100 variáveis inteiras, uma saída realmente é utilizar aí os arranjos, né? Ou também conhecido também como vetores, tá? Ou ainda como variáveis compostas homogêneas, certo? Homogênea por conta disso que eu acabei de falar agora, né? O vetor, você só pode armazenar um único tipo de dado nele, ou só inteiro, ou só string, tá? E assim por diante. Então essas variáveis compostas, né? Elas podem ser aí basicamente de dois tipos, né? Se for unidimensional, aí como o nosso colega falou, é um vetor. Se estiver de mais de uma dimensão, bidimensional, multidimensional, nós chamamos isso de matrizes, tá? Mas o conceito é o mesmo, tá? Você vai percorrer essas posições aí na memória por meio de índice, tá? Então aqui só para relembrar, se eu criar aqui um vetor de inteiros, tá? Com 6 posições, então eu posso colocar dessa forma, tá? Então eu tenho aí o elemento 10, 32, 256, né? São os valores que eu tenho. Números é o nome da variável, né, o nome do vetor, e aí os índices indicando a posição da memória. Para declarar, né, isso aí, se for um pseudocódigo, nós podemos utilizar o tipo, nome, e aí entre colchetes o tamanho, né, do vetor. E se for em linguagem C, acredito que em Java também a sintaxe é muito parecida, se não for idêntica. Você também coloca o tipo, o nome da variável e a quantidade de elementos que ela vai armazenar. É interessante não confundir, tá, pessoal? Tem em algumas linguagens, tá? No C# mesmo, você tem lá um objeto, você pode criar um objeto do tipo array, tá? Mas você tem lá algumas coleções em C#, em Java, que elas parecem vetores, mas não são, tá? São coleções que armazenam aí diversos tipos de objetos, tá? Então, é um conceito um pouquinho diferente, tá? E normalmente o vetor, diferentemente de outras coleções aí, né, que existem em outras linguagens de programação, o vetor ele tem um tamanho fixo, você não consegue mexer no tamanho dele uma vez que ele foi criado em memória. Então, para o uso dessa variável, né, desse vetor é necessário uma identificação do índice, ou seja, a variável do vetor sempre aparece com o seu índice entre colchetes, tá? Então, se eu tenho aí a variável vet, né, com n posições aí, e eu quero atribuir um valor nessa posição, eu tenho que obrigatoriamente passar qual a posição do índice no colchete, dentro do colchete onde eu quero alocar aquele valor, tá? Importante também que você pode ter assim, dentro do colchete, tá? Você não precisa ter um número inteiro ali, né, que é o índice, mas você pode também ter uma variável, né? Isso acontece bastante quando a gente
utiliza aí os vetores dentro de um laço, né, dentro de um for. Tá? E nesse caso você vai ter aí variáveis. A única coisa que você tem que certificar é se essa variável está dentro aí do limite, né, do vetor, está dentro do intervalo. Então, na linguagem C, tá, para deixar bem claro, os vetores e matrizes sempre iniciam no índice 0. Tá? Então, quando você declara aí um vetor de 100, você está definindo um vetor que inicia em 0 e vai até 99. Se você tentar acessar ou guardar um valor na posição 100, o compilador ele vai apresentar um erro, né? Ele vai falar, olha, está fora aí das fronteiras, né? Out boundary, né? Dá um erro nesse sentido aí, né? Que você está acessando um elemento que não faz parte aí do vetor. Agora eu quero convidar vocês aqui para né, a gente relembrar um pouco aí de linguagem C. Como seria aí um programa, né, um algoritmo que lê a partir do teclado 6 valores, tá? Nós podemos falar em 6 valores numéricos mesmo, tipo real, a partir do teclado, e nós vamos escrever na tela quantos desses números são negativos, tá? Ou seja, menos do que 0. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o Visual Studio Code e nós vamos implementar isso aqui junto, certo? Certo. Vamos fazer isso aí junto. Quanto mais gente participar aí, fica melhor ainda, tá? Então, opa, tinha aqui a Bruna, tá querendo entrar, permitido. Deixa eu compartilhar então aqui o Visual Studio Code. Conseguindo ver minha tela? Visual Studio Code? Tranquilo? Sim, senhor. Então, vamos lá. Então, como eu falei anteriormente, nós precisamos aí ler a partir do teclado 6 valores. Obviamente, nós vamos ter que... O ideal é que a gente armazene, né, esses valores aí em uma variável. E depois mostra aí quantos, né, quantos dos números, né, mostrar um total aí de quantos dos números são negativos, ou seja, um valor inferior a 0. Estou aqui no Visual Studio Code, vou então criar aqui um arquivo, vou chamar aqui de exemplo 1.c. Aqui. Primeira coisa, o que nós devemos fazer aqui em um arquivo, né, em um programa C? Colocar o include. Botar o include, né? Vamos chamar lá as bibliotecas, né? Que é o stdlib e o stdin, né? Podemos usar o stdio, né, de entrada e saída, Isso, né? O stdio.h, né, chama aqui o header, stdio.h. Certo? Estão conseguindo ver bem aí o comando? Eu coloquei uma sim, fonte. tá bem tranquilo de ver. Bem bom, tá legal. Então, essa é a biblioteca aqui, né, do C, né, para entrada e saída. Então, nós vamos ler dados do teclado e vamos imprimir alguma coisa. E aí? Preciso, O então... namespace ou já é o intmain. Acho que o outro é só para C++, né? Tá, então eu crio aqui uma função, né? Uhum. Crio aqui uma função, né? Main, em que eu posso trabalhar dentro dela, né? Posso declarar aqui, então, as variáveis, tá? Então, primeira coisa aqui, vamos declarar, então... Continua vendo o Visual Studio Code? Sim. Tá legal, então. Então, vamos declarar, então, aqui um vetor de inteiros. Vetor de inteiros mesmo, tá? Eu sei que eu falei valores reais lá, mas vamos usar inteiro aqui, só para facilitar. A gente
E aí eu falei 6 valores, né? Então, 6 valores, tá aqui. Tem um vetor de inteiros aí com 6 posições. Então, nós vamos preencher ele da posição 0 até a 5. Nós precisamos também contar quantos números, né, que nós iremos ler do teclado que são negativos, ou seja, que são menores do que 0. E aí, para isso, eu sugiro a gente criar também uma variável inteira, chamada aqui de quantidade. E eu vou precisar também de uma variável i, que é o índice, né? Índice para a gente percorrer o vetor. Pode ser? Pode. Bom, primeiro, antes então de eu percorrer então, né, de eu chamar o printf, né, para o usuário digitar um valor, eu vou iniciar a variável, tá? Porque td aqui é 0. E agora, aqui, tá? Agora eu vou fazer aqui então um for. Bacana, né? Isso do Visual Studio, né? Você dá um tab e ele já monta para você aqui. Vou chamar aqui essa variável aqui de i. Já declarei. A count aqui, então, vai ser... O que vai ser aqui no lugar de count, né? Da quantidade. 6, não é? Vai ser 6. Então fica menor do que 6, então ele vai de 0 a 5, né? Aham. Se eu colocasse menor ou igual aqui, eu teria que colocar 5, certo? Então, menor do que 6. Aqui no código, vamos pedir então para o usuário informar um valor. Tá? Então, printf digite um valor inteiro. Um valor inteiro. Tem que ter o ponto e vírgula, não pode esquecer, porque dá erro. Vocês lembram a função aí para a gente ler esse valor? Scanf. Aí vai ser para inteira Scanf? eu acho que é. Aí parênteses, né? E Aí eu preciso passar aqui acho que é porcentagem D aí, né? porcentagem D. Eu acho que é. Porcentagem D seria para decimal, né? Aí E vírgula. porcentagem I para inteiro. Podemos usar qualquer um dos dois aqui, né? Bom, eu não sabia do I, eu só usava o D, mas. Aí o E comercial. É comercial, a E variável, aí, né? e aí val na posição I. Igual na posição I. Isso aí. Então aqui tudo bem. Agora eu preciso de verificar, de testar, né, qual desses valores aí são negativos, né? Então, if se o valor aí, val de o menor que 0, quantidade é igual a quantidade mais 1, eu incremento aqui a variável quantidade. Não lembro se aqui no C a gente pode usar dessa forma aqui, né? Usando Eu esse acho que operador. usava, funcionava. Funciona também? Vamos deixar aqui, vamos testar. Não lembro, sinceramente não lembro. Então, quantidade, e aí depois eu tenho que imprimir, dizer que a quantidade
valores negativos foi Porcentagem agora D, né? porcentagem D Ou I, ou I, né? Como a gente usou aí agora aqui, vírgula vírgula, variável. variável quantidade aqui. Acho que é isso, hein? Ou uma quebra de linha também no início da frase, porque tem o printf, vai ficar tudo na frente, né? Boa, colocar uma quebra aqui, um barra N aqui. Aham. Boa, isso aí. Vou colocar aqui também. Olha, nunca um programa seu em C meu compila da primeira vez, tá? Eu sempre esqueço alguma coisa. Então vamos ver o que acontece aqui. Falta o return. Ah, mas não precisa também, né? O return? Acho que não. Vamos testar sem o return. Acho que não precisa porque essa função main aqui, apesar de estar falando para retornar um inteiro, né? Mas ela não necessariamente precisa retornar. Mas vamos testar aqui sem o return. Aqui nós podemos, eu posso usar aqui tanto o GCC, tá, que vocês devem conhecer, quanto o Celang, tá? Qualquer um, tem os dois aqui. Dizem que o Celang tem uma performance melhor, tá? Eu não cheguei a investigar isso, mas acredito que sim, tá? O Celang, se não me engano, ele é baseado no projeto lá do LVM, né? Um compilador aí que é um pouco mais moderno, mais rápido, né? Mas vamos usar o GCC aqui. GCC, exemplo.c, que é o nome do código. Quero que o código objeto tenha o mesmo nome do fonte, tá? Então, estou colocando aqui "-o", exemplo 1. Exemplo 1. Gerou aqui, então, o código objeto e agora eu vou executar. Para executar um programa em C, vocês lembram? Aqui no terminal? Eu no Linux acho que eu uso ponto barra e o nome do executável sh. Exatamente. Aí, executou, digite um valor inteiro. Vou falar aqui, sei lá, 5, 2, valor negativo, sei lá, -3, 4, -1 e 9. Faltou mais um barra N ali também, né? Para ficar melhor. Mas ele deu aqui, então, que a quantidade de valores negativos foi 2. Tá? Deixa eu ver se... Quando eu dou um zoom aqui, vocês conseguem ver esse zoom ou não? No terminal, tá dando? Estou dando um Não zoom no apareceu terminal. pra gente, não, eu acho. Não aparece, né? Eu já percebi esse problema. Isso no Google Meet ele não mostra, tá? Só se eu compartilhar a tela toda aqui. Tá? Ficou um pouco pequeno, né? Aqui no terminal. Aqui Tá no de boa terminal, acho também pra ver, eu acho. Não atrapalha muito, não. Tá de Tá. boa, professor. Tá de boa. Deixa eu só colocar aqui. Vou escrever também aqui um barra N. Fica melhor para a gente enxergar. Vou executar de novo aqui. Lá de novo. Então, 4, 3, -1, -6, 7 e 3. Tá? Total, então, de negativos aí foram 2 números negativos. A princípio, o programa está funcionando certo. Tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente já conseguiu ver, então, como declarar um vetor e como percorrer ele dentro de um for. Acho que isso é tranquilo. Alguém tem alguma dúvida até esse momento aqui? Agora tá tranquilo, professor. Tranquilo demais, né? Que bom. Então, eu vou voltar lá pro slide para a gente dar a sequência
Agora é o seguinte, temos mais esse aqui para a gente resolver, tá? Preencher um vetor com a sequência de Fibonacci para uma quantidade de números ali do teclado de no máximo 100 e exibir o vetor na tela. Acho que 100 vai ficar muito grande, né? A gente pode até diminuir um pouco, sei lá, colocar uns, sei lá, uns 50, né? Ou 30. E agora esse aqui eu vou pedir ajuda para vocês aí. Vamos ver quem tá craque aí na linguagem C. Vou abrir também novamente aqui o Visual Studio Code. Então, deixa eu só explicar, né, que é a sequência de Fibonacci, porque talvez alguém aqui, de repente, não lembra mais, tá? A sequência de Fibonacci é aquela, né? Começou em 0, aí você tem aqui um segundo dígito, o terceiro dígito é a soma dos dois anteriores, certo? Então a soma do terceiro é a soma do primeiro e segundo, e assim por diante, tá? Então o 3 aqui é a soma de 1 e 2, o 5 é a soma de 2 e 3, o 8 acima de 3 e 5, e assim por diante. Tá? Então, vamos lá no Visual Studio Code também, e vamos implementar mais essa funcionalidade. Acredito que vocês estejam vendo aqui o Visual Studio Code. Então vamos criar mais um programa aqui, vou chamar ele de exemplo 2. Quem se habilita aí? Primeiro passo, O include. sempre include, né? Include já tem que ficar decorado. Desculpa, é um vetor com quantos mesmo? Não lembro. Olha, nós podemos criar um vetor de até 100, tá? Uma sequência de Fibonacci de até 100 dígitos, tá? Mas nós podemos, para não ficar muito longo, porque na hora de exibir em tela, não sei se vai ficar bacana, a gente pode testar primeiro com 100, e depois, se for o caso, a gente reduz aí o tamanho do vetor, tá? Mas a princípio com 100. Então, coloquei a biblioteca, int main. E aí? E agora? Agora eu acho que começa já declarando o vetor e eu acho que vai precisar de alguma variável auxiliar. Acho que pelo menos uma, não tenho certeza. Então vamos lá então. Declaro o vetor, um vetor de inteiros mesmo, né? Int, o nome aí para o vetor. Set, eu acho. Vet. Vet, vou colocar 100, né? 100. Tamanho 100. Beleza. E agora? Nossa, agora eu acho que talvez precise de uma variável auxiliar para poder pegar o valor de i depois que ele passar. Mas eu não tenho certeza. Então, Quer deixar uma variável auxiliar aqui? Int, sei lá, alt, assim. E o valor o auxiliar tem que ser o inteiro, eu acho. Tem que ser um inteiro, né? Porque a sequência lá de Fibonacci são de números inteiros, né? Então tá, vou colocar aqui então uma variável auxiliar inteira. O que mais? Acho que uma variável i também lá para fazer o limite, né, do looping, talvez. Uma variável i aqui. Aqui. E agora? agora eu acho que dá para começar o for já. Porque,
Acho que dá. Nós vamos fazer com 100 mesmo, então, é isso? Ou quer parametrizar? Ah, dá pra começar com 5, 10. Vai ser manual? Será? A escrita, né? Não vai ser pelo. Não. Pode ser, né? Acho que não muda muito pra gente. Então, vamos percorrer 100 aqui. Aqui, coloquei o loop. E agora? Agora eu acho que VET na posição I recebe I mais AUS, e aí tinha que deixar o AUS valendo zero, né? A variável auxiliar, porque senão vai ficar com valor aleatório. Ah, tá. Então vamos inicializar ela aqui, né? Aux como 0. Beleza. Aí o que a gente faz agora? Eu acho que VET na posição I. Eu não sei se é assim a sintaxe, mas aí recebe I mais AUS, eu acho. Sim. Eu acho, tá estranho na minha cabeça, mas eu começaria assim. Aí no final do for, eu acho que eu colocaria um contador para aumentar o valor do auxiliar. Ou ele recebe I, que também seria a mesma coisa, eu acho. Do jeito que está aqui, I é 0, Aux é 0, vai Não, entrar não 0 seria, aqui. não seria ele mais o vetor mais ele mesmo e mais auxiliar? É, pode ser. Mas. É. Porque se deixasse o i não seria só a posição? Tipo, sem o vetor? Não, Sem o mas é que eu valor? penso, tipo, que o vetor na posição I vai valer zero na posição zero. Zero mais zero vai ser zero. Aí aumenta o valor de alce para 1, para auxiliar Ah, para 1. tá. Assim sendo como automático, Aí não a vai gente ser um colocando o mais valor. um, 2, Sim. sabe? Ou Ah, 1 como o auxiliar vale zero. Não sei. Eu faria assim para tentar. Vamos seguir aí teu raciocínio, então. Então, o que nós fazemos aqui agora? Aqui? Eu colocaria um auxiliar conte mais, é o mais, né? Para ele receber incremento. Ok? E eu acho que meu raciocínio acaba aí, porque eu não consigo pensar em mais, assim. Eu acho que Aí imprime? pode ser, mas aí vai. Ou em outro for, não tenho Aí eu acho que tem um certeza. problema, porque o auxiliar mais é sempre mais um. Já no Fibonacci é mais o número anterior, no caso. Então ele recebe. Não sei. Ou o auxiliar recebe o Testa aí. VET na posição I, não sei. Vamos testar como é que tá, pra ver como é que sai. Não, na minha cabeça também não tá muito legal, não. Ó, vamos fazer, vou colocar aqui como que seria a sequência, né? Então começa em 0. Ó, então o primeiro dígito na sequência de Fibonacci é 0 e o segundo é 1, certo? Certo. Então eu tenho que começar imprimindo 0 e depois 1. Aí depois, aqui o terceiro é a soma do 0 com 1, que vai ser 1. Aqui, ó, nesse momento aqui, então assim, o primeiro valor que eu vou imprimir vai ser 0. Aí eu incrementei, tá? Incrementei o Aux aqui. Aí agora aí vai valer 1. Aí o que eu vou ter aqui? 1 mais 1. Aí ele vai imprimir 2 e não 1, não é isso? É isso mesmo. Ó, vamos continuar aqui na sequência aqui. Aqui depois vai aparecer quem? A soma desses, né? Vai ser 2, é isso? Aí depois aqui vem o 3, porque somou esse com esse, então é 3. Então a gente tem que ter uma forma de sempre estar somando a posição. A gente sempre tem que estar somando os dois últimos dígitos, os dois primeiros dígitos, né? Da sequência de Fibonacci. O último dígito vai ser um que veio antes da variável. Do vetor receber esse valor da variável, né? Por exemplo, 1. O primeiro 1 é o valor que já estava. Aí vai ser 1 mais 0, que também é 1. Então ela tem que receber o valor anterior, não é? Tipo, que a variável tinha. Mas não sei como fazer, sei lá.
Isso é uma espécie de I-1, no caso, né? É, tipo isso. Mas aí eu não sei como que ficaria para o 0 e 0. Porque, Acho que a ó, primeira porque, posição, FIB 0 igual a 0. Aí depois Aí FIB, depois. FIB 1, aí já ia ser 1. E aí depois que o contador ia começar a funcionar. Acho que isso na minha cabeça funciona. Eu tô tentando escrever aqui do lado para ver se eu chego no resultado também. e se a gente resolver primeiro esse problema aqui, ó, dos primeiros 2 dígitos aqui? Tipo assim, eu já poderia aqui, ó, pensando, talvez eu nem precise dessa variável auxiliar aqui, hein? Porque, ó, eu não sei. Incremento o próprio i? Ou eu não? não- Então, porque assim, as duas primeiras é 0 e 1, tá? Aham. Então, isso eu posso fazer aqui, eu já posso inicializar elas, não posso? Vet aqui, então, a posição 0, o valor é Recebe 0, 0. e na posição 1 é 1. Então, esses dois aqui eu já tenho resolvido, então. Já tenho o terceiro resolvido, que é a soma, né? Certo? Então, eu poderia ter aqui vet 0 mais vet 1. Mas, utilizando os índices, nós teríamos aqui, então, i, certo? Eu poderia aqui ter também, então, i mais 1. É, vet na posição. É, acho que pode. I mais 1. Então, tem esses aqui já. Esse caso aqui está resolvido. Então, eu vou ter aqui 0 mais, né? 0 mais 1, que é 1. Professor, vai Na ter que mudar posição o valor 0. do for ou não? Tipo, Oi? vai ter que mudar o valor que inicia lá no for, o i igual a 0 ou não? Porque, O que vocês acham? Que a porque eu gente já tenho pode iniciar em declarado até a 0? posição 1, né? Que eu não vou ter essa posição 1 aqui, né? Aham, porque a gente já declarou os valores fixos. Então, eu inicializaria aqui com Igual a 2, não? 2. Eu acho. Não sei também. 2. E aqui, qual que seria, então, o valor de i aqui? Eu acho que nesse VET I teria que colocar mais um também, porque, bom, na minha lógica, ele vai ficar somando somente o primeiro, o VET mais um. Então, esse VET I vai sempre vai valer 1. Eu acho. Não entendi. Você pode repetir? Oi, quem estava Mas falando se o antes? senhor colocar Hum. o i como 2, ele não vai ignorar o que o senhor declarou lá em cima? A posição 0 é a posição 1? Porque ele já vai começar no 2? Então, mas eu já preenchi o 0 e 1 aqui, né? Aí eu posso começar, posso começar então aqui nesse for aqui a preencher essa posição aqui, né? No caso, a posição 2, né? Porque aqui eu comecei em 0, né? Não valor, tá? Esquece o valor aqui. Posição aqui desse elemento aqui, do vetor, é a posição 0, não é? Esse aqui é a Isso. posição 1. Essa aqui é a posição 2, não é? Uhum. Então eu posso... Professor,
Eu Pois não. implementei aqui, só que chega um ponto que começa a dar uns números negativos bizarros. Ele vai certo até certo ponto no Fibonacci, só que depois ele começa a dar uns números negativos bizarros. Tipo, 100 valores. Ó, porque assim, esses dois valores aqui nós já resolvemos, nós já preenchemos aqui, né? Eles já estão certos. Então eu tenho que preencher agora é do VET2 para frente, né? O VET2 aqui agora, ele tem que ser a soma do quê? Ele tem que ser VET0 mais VET1. Isso nós precisamos trazer aqui agora para o laço. Eu já vou trazer ele para cá aqui, ó. Acho que facilitar aqui a visualização. Nós precisamos disso aqui agora. Só que nós temos que colocar o I aqui, né, no lugar. O I aqui já... Oi. No caso aí vai somar o vetor anterior mais o vetor atual, né? A posição, né, do vetor, Isso, né? isso, a posição do vetor. O anterior mais o atual ali, né? Seria isso? Eu tenho que somar as duas primeiras posições agora para chegar na terceira, né? Então, 0 mais 1, 1. Então, aqui, ó, o VET aqui é a terceira posição do vetor, essa posição aqui, ó. Pode ser I mais 1 no VET aí? Aqui? Não sei, talvez. Se eu colocar aí mais 1, aí o VET vai... Aí esse I agora vai valer 3 aqui, não é? Porque eu comecei em 2 aqui, ó. Aham. Então, eu penso que aqui tem que ser I mesmo. Certo? E talvez esse VET aí na posição 0 ele tem que ser dinâmico, né? Porque senão ele vai pegar sempre 0, né? Então aqui eu entendo que o I aqui vai ter que ser o quê, então? I menos... não? Menos 1, né? Não? Menos 1 eu pensei também. E o outro I. Vai I menos 2? Porque 2 menos 2 é 0. Tá. Pode ser, eu acho. Bom. E aqui... Próprio I? I menos 1, né? Aqui, ó. Vou retornar aqui, ó. Isso aqui tem que ser 0. E aqui tem que ser 1. Ah, tá, entendi. Certo? Porque eu tenho que somar esses dois aqui. O que eu vou guardar aqui é o terceiro elemento. Então eu tenho aqui I menos 2. E 2 menos 2 é 0. Eu tenho I menos 1. 2 menos 1 é 1. Opa. I menos 1. Será que funciona? Então, professor, eu acho que ia funcionar até certo ponto, porque teórico, não sei, você não precisa atingir o último vetor, né? Tá certo, acho que funciona assim. Eu vou até a posição 99, né? Uhum. A forma, então, da gente ver se funciona seria imprimir, né? Para imprimir, eu não posso imprimir aqui direto, porque se eu for tentar imprimir aqui direto... eu já estou começando em 2, então esse laço aqui não vai dar. Eu vou ter que criar um outro laço aqui. Dá um J aqui agora. J. J. Declarar aqui. Int J. E aqui eu quero ir até a posição 99. Vamos imprimir então esse vetor. Int F, como que é a mesma sintaxe? Percent I, vírgula, vet de I. Para ficar melhor aqui a visualização,
Vou colocar uma vírgula aqui, um espaço. Será que funciona? Então aqui, ó, esse primeiro for aqui, eu só estou carregando um vetor com os Fibonacci, com a sequência de Fibonacci. E esse segundo for eu estou imprimindo. Não fechei o main aqui, fechei, está aqui embaixo aqui. Se eu não cair, minha conexão está ativa ainda, né? Vocês continuam me ouvindo aí. Sim, senhor. Vamos tentar aqui, né? Clear. Vamos compilar então aqui. GCC, exemplo 2.c, menos O, exemplo 2. Ponto barra, exemplo 2. Puxa. Mostrou uns números doidos aqui. O que eu fiz de errado aqui? Será que foi essa vírgula aqui? Não é porcentagem D, professor? Eu acho que tal, professor. Não, né? Não. É só para Scanf, o e-comercial. E aí, confundi aqui. Olha. Não é porcentagem D? Não, o porcentagem ele funciona, tá vendo? Que a gente usou ele também, né? Tá, certo. Eu acho que ele funciona, porque eu ia para inteiro e o D é para decimal. Tá? Então, tanto I quanto D aqui vai funcionar. Vou tirar essa vírgula aqui. Eu acho que é essa vírgula, hein, professor? Uma vez eu fiz isso, deu mó, bugou tudo. Pode ser, então. Vou tentar de novo aqui. Não. Não é não, hein? Jogou uns valores bizarros aqui. Vamos revisar esse código. Até 100. Aqui eu acho que está certo. Vamos fazer o seguinte. Professor, faz o código começando de um outro valor que não seja 0 lá no VET 0, para ver. Vou comentar esse trecho aqui, ó. Vamos imprimir o que ele está jogando aqui, né? O que vocês acham? Pode ser, uma boa. printf. printf. Percent i, vírgula, vet. I. Só para ver o que a gente está jogando nesse vetor aqui. Opa, agora ficou um pouco diferente, hein? Ele mostrou uma sequência ali. Até certo ponto deu certo. Só dá um barra N ali para separar certinho. Professor, tenta começar com um valor diferente de 0. Eu lembro que eu tava mexendo com algumas coisas em C e tudo que eu fazia com o número 0 sempre dava dor de cabeça e eu não conseguia resolver. Começar com um valor diferente de 0? O meu eu não sei porquê, sempre que eu mexia dava algum erro. Dava manipular uma coisa e começava, não sei. O meu também acontece isso, geralmente eu declaro as variáveis, tipo, quando eu declaro igual a 0 no início. O meu também sempre aconteceu isso. Toda vez que eu declarava 0, ele dava algum bug. Mas se colocar o valor diferente de 0, ele vai somar 1 mais 1. E eu acho que não ia fazer muito sentido. A não ser que tirasse 2. Não, aí coloca VET na posição 0, 1 e VET na posição 1, 2. Não sei. Então, professor, aqui eu fiz usando 3 variáveis auxiliares, que fica mais fácil. Eu só salvei no vetor. Só salvou no vetor? Usou 3 variáveis auxiliares, né? Eu estou tentando aqui usar um vetor só aqui, viu? Só o vetor mesmo de variável.
Vou até tirar esse I aqui. Fechar aqui. Para não correr nenhum risco. Aqui que eu estou inicializando ele aqui dentro. Olha, ele começou imprimindo certo aqui, viu? Pelo que eu vi. 1, 2, 3, 5. Ele começou. Começou certo. Eu vou fazer uma sequência menor aqui, né? Ao invés de até 100, vamos pegar só os 10 primeiros, vai. Vamos diminuir o tamanho do problema. Então, GCC. Olha lá, ó. Ele colocou 1, que está certo, né? Porque é 0 mais 1 é 1. Depois, 1 com 1 é 2. 2 com 1 é 3. Professor, será que a gente está usando todos os valores de 100 posições desse vetor? Tipo, vai usar para fazer isso tudo? A gente vai ocupar o vetor inteiro, sabe? Uhum. Parece que ele está enchendo até um ponto e parece que o resto é valor aleatório. Depois de um tempo tem ele nada. quebra, né? Aí eu penso que, sei lá, passar para outro vetor, só a quantidade especificada. Pois é, vamos ver aqui então. Quando eu lembro que o senhor fez o printf aí dentro, aí ele dava o valor certo, aí tipo, ia passando. Aí eu não sei se eram 100 posições lá, né? Vamos colocar aqui também. Vamos ver se funcionou a lógica, né? Eu vou colocar só 10 posições. Já vi onde estava o erro aqui, ó. Eu estava imprimindo o I aqui. E aqui eu tinha que imprimir o J. Peguei esse erro porque eu declarei o I aqui dentro, agora desse fora aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui era o erro. É J aqui, ao invés de I. Eu acredito que agora vai funcionar. Vamos compilar de novo. Exemplo 2. Só que não quebrou nada, né? Preciso quebrar um barra N aqui. Olha lá. É que tá pequenininho aí para vocês, né? Para ver. Eu dou o zoom aqui, mas para vocês não aparece. Mas ele mostrou aqui o 0, 1, 1, que tá certo. Depois o 2, depois o 3, o 5, o 8, o 13, o 21, o 34. Agora ele fez certo. Então eu vou aumentar aqui para 100 aqui, né? Só para ter certeza. Para 100, só que aí para a gente ver todos os 100 aqui, não tem problema, fica assim mesmo. Deixar o barra N aqui. Compilei. São esses números negativos que aparecem no meu. Pois é. Mas ele começa, ele tá certo, a lógica tá certo, né? Será que não é o tamanho da variável que vai aumentando muito até aumentar o tamanho do inteiro? Aí não cabe dentro desse tipo de variável? Eu acho que pode ser exatamente. Pode ser. Não, pode ser. acho que Tá não. estourando, né? Ele está estourando a partir. Quer ver? Não é, não é pela quantidade de elementos, eu acho, mas é pelo tamanho do elemento. Pelo tamanho do elemento, exatamente. Né? Porque o inteiro já não suporta mais, né? Eu pensei isso, mas temos um tipo de dado que consegue. Double. Nossa, agora eu não sei se tem double int, viu? Não sei não. Double, sim. Aí eu acho que int na frente, para ele fazer um valor maior, mas eu não tenho certeza. Vai ser double int vet. Se for assim. Double int, é? Porque. Mas eu não sei. Acho que Vou deixar só double. Vamos ver se ele. Só o double. Compilar. Não gostou, não. Deixa eu ver o que ele chiou aqui agora. A porcentagem lá. A porcentagem agora vai ser o que aqui? Não, professor, acho que não tem nada. Acho que vai Ele deixa o F ou o D, se eu não me engano. Acho que ia ter que ser float. Pode ser o D também, eu acho. Porque vai ser decimal, né? Pelo que o senhor falou. O D, né? Aqui não foi, aqui foi só com F.
Só com F? Então, vou colocar um F aqui. Foi, passou. Exemplo 2. Ele mostrou aqui, né, o ponto decimal, não tem problema, né? Mas ele não estourou agora, né? Eu acho que tem ainda fazer o outro vetor, porque eu não sei quantos números ele está passando, porque a gente está imprimindo a posição de VET, J. Eu não sei se o vetor inteiro está ficando cheio com aquela operação lá de cima, entendeu? Porque... Tá sim, pô. Tá, porque eu comecei com 0 e 1 aqui, certo? Já fixo. E aqui eu tô indo a partir já da posição 2. Entendi. E agora foi com float, foi certinho. Com float foi, né? Eu usei double aqui, mas o float, mesma coisa, tá? Deixa eu colocar o float aqui. É uma diferença entre os dois tipos aí, mas ambos são precisão aí de casas decimais. É isso aí. Então o problema era o tipo de dado, tá? O inteiro estava estourando. Por isso é que é bacana de usar a linguagem C, tá? Se fosse uma outra linguagem, possivelmente o inteiro ele tem um alcance maior do que aqui no C. A linguagem, vamos se dizer se é uma linguagem, Portugal, ele é uma linguagem? Porque eu comecei com Portugal e a lógica dele é todos eles são o mesmo. Ah, sim, no pseudocódigo, né? Quando a gente fala lá no pseudocódigo, aí é o mesmo, né? Mas em linguagem de programação, quer ver? Eu acredito que tem algumas variações. Deixa eu ver aqui o int, né? No C. Qual é a precisão dele? Os de dados em C. Estou olhando até aqui na Wikipedia para a gente ter uma ideia do tamanho. Porque no C nós temos o short, o int, temos o int com sinal, sem sinal, temos o long nós poderíamos ter experimentado também. O range do int, ele vai de... O int com sinal, né, ele vai de menos 32.767 até mais 32.767. Então, esse é o range dele, né, a faixa dele. Deixa eu ver aqui, por exemplo, no Java, tá? Só para fazer uma comparação. No Java. Se ele tem algo um pouco maior aí. Por exemplo, o int no Java, ele já tem um valor 2 milhões, 2.147.000 negativo até 2.147.000 positivo, tá? Porque o inteiro, por exemplo, no Java, ele aloca 4 bytes. E no C, ele aloca só 2 bytes. Por isso que a gente estourou lá, tá? Então, nós deveríamos usar então aqui, ó, ao invés de ser o float, mas a nós soma podemos usar o long. A soma tá certa da sequência? Tá imprimindo? Até onde que vai certinho? A soma, teria que... Porque... A soma tá indo certo. Se você analisar a sequência, né?
que ele está Qual que é o fazendo aqui. número máximo da soma que vai dar? O valor máximo da soma, vixe, é um valor enorme aqui, né? Não sei nem pronunciar, ó, tá vendo? Vários dígitos aqui. Passa de 20 dígitos. Nós podemos comparar aí, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou mandar lá no... lá no Discord, lá para vocês verem. Só que eu só vou tirar essas casas decimais aqui, que elas estão atrapalhando um pouco a nossa visualização aqui. Eu vou usar o long no lugar do float. Tá? Aqui. Tá. Aqui para long, eu tenho que passar percent D. Não. É o LD, eu acho, né? LD. Vamos ver. É isso mesmo. Exemplo 2. Eu acho que... Ainda assim está estourando, tá? O long eu também acho está que é estourando. porque eu acho que teria que ser o int. Eu acho que não estouraria com a sequência de Fibonacci até os 100 dígitos, eu não sei. Professor, se colocar igual, Pode falar. menor ou igual a 100 ali. Aqui? Isso. E ele vai... Vai passar 1. Vai passar 1. Vai de 0 a 101. Né? No caso, menor ou igual, ele não ia parar no 99 ali? Não, só se eu colocar 1 aqui, ó. Ah, sim. Mas aí a gente perde a primeira posição, né? Do vetor. Na verdade. Tá? Vamos colocar um valor menor aqui. Realmente eu coloquei 100 aqui para a gente ver essas limitações aqui, né? De armazenamento de memória. Eu fui dar uma olhada aqui. Eu vi num fórum que o problema é realmente o tamanho mesmo do inteiro. O tamanho do inteiro, né? Ele está estourando, né? Ele estoura, porque o int ele não aguenta tudo que vai chegar na sequência. Exatamente. Aqui eu coloquei com 50 aqui, ó, que já é uma sequência longa, né? E ele não estourou, tá? Então é uma questão mesmo da variável quanto que ela consegue alocar, porque o int no C ele aloca 2 bytes e o long ele aloca 4 bytes da memória. Não seria long int, não? Não, só long mesmo. Porque aí, mas ele vai entender que é inteiro o vetor ou não tem nada a O ver? long, o long é um inteiro. É para inteiro, entendi. É para Ele inteiro. é um inteiro. O long é o inteiro. Mas tem também, eu entendi o que você falou, tem o long int também. Porque aí eu vejo que a gente está imprimindo e talvez porque C é chato demais, pode ser que ele não está entendendo na hora de fazer o print com porcentagem. Coloquei o porcentagem LD aqui, ó, de long aqui, ó. Aí ele tem que... Ó, tá? Funcionou normal, tá? Long ou long int. Eu acho que até, não sei se daria para deixar só o D, porque aí ele não exibiria todas as casas, né? Ele ia cortar, eu acho. Aí ele vai truncar. Se a gente colocar só o D aqui, acho que ele vai aí truncar. Não ia ter todos esses números, mas aí já ia perder muito o propósito do código. Mas acho que é isso, deu para entender aqui, né, o conceito, né? Tranquilo aqui. A sequência deu para entender, a lógica, que eu acho que é importante, deu sim. A lógica também, tranquilo, né? Entenderam? A gente conseguiu sem utilizar aqui uma variável auxiliar, só usamos o vetor mesmo, tá? E aí o que ajuda muito, pelo menos para mim, eu costumo colocar no código aqui aquilo que eu quero imprimir, entendeu? Ajuda a visualizar. Mas assim... Mas vamos pegar aí, vamos
deixa eu ver aqui, eu separei mais outros exemplos. E agora aí deixa eu compartilhar aqui a tela. Professor, aliás, esse problema aí do código talvez não seria o tamanho da posição do vetor que aguenta um limite específico e não do inteiro em si? Talvez? Ou o vetor não tem esse limite por posição? Não, o vetor, ele vai, quando você vai fazer a alocação lá na memória, ele vai reservar um espaço na memória e ele vai reservar uma quantidade de bytes, né? Uhum. Ali. Se eu falei que o vetor é um int, ele vai então declarar ele vai alocar 2 bytes. Tá. Se eu falar que tanto é que eu posso até... O que acontece? Vamos supor, se eu declarar aqui um long, como eu fiz aqui agora, e só ocupar 2 bytes, aqueles outros 2 bytes ficam disponíveis, né? Já ao contrário não dá para fazer. É onde estoura. É o que estava acontecendo aqui. Eu estava alocando 2 bytes na memória e estava tentando alocar 4 bytes. Por isso que ele estava mostrando lá aqueles valores negativos lá, que lá estava estourando. Certo? Tranquilo. Professor, o senhor falou só C, mas não pode usar nenhum C++, porque é parecido, só que não precisa usar E comercial, que é longe do teclado, demora muito para digitar. Sei, demora demais para digitar em C, eu não aguento. Então... Um C++, que é parecido. É aquilo que... assim, como a gente... assim, o material aqui já está aqui usando C e eu vou corrigir em C, e eu não gostaria de mudar isso agora. Mas eu recomendo que você faça e apresente aqui para nós aqui como ficaria o código em C++. Beleza. Acho que agrega bastante também. Se você tem influência em C++ aí, inclusive aí o próximo então o código aí eu já convido você a mostrar aí para nós aí em C++. Qual que vai ser o outro? Vamos lá. Eu vou eu tô no celular, mas... Ah, tá, tudo bem. Deixa eu compartilhar aqui o slide novamente. Beleza. Então aí, variáveis compostas, então agora as bidimensionais, né, as matrizes, tá? Então são variáveis indexadas com 2 dimensões, também conhecidas como matrizes. E elas são referenciadas por 2 índices, ambos começando com 0. Tá? Então, na declaração de uma matriz, vou pegar uma matriz aqui de ponto flutuante, eu coloco então o índice da primeira, vamos colocar da primeira dimensão do vetor e da segunda dimensão do vetor. Se eu declarei aqui então uma matriz aqui 3 por 3, quantos elementos eu tenho nessa matriz? 9, né? 9 elementos, é só multiplicar aí. Tá? Então eu tenho aqui a posição, né, ou melhor, os índices, né, de cada um desses elementos. E você pode enxergar, tá, para facilitar a visualização, aí, como se fosse uma tabela. Tá? Isso para uma matriz bidimensional, que a gente consegue visualizar. Né? Aí 3, 4, 5, N dimensões fica mais difícil para a gente visualizar aqui. Mas uma matriz aqui bidimensional, a gente consegue visualizar na forma de tabela mesmo. Tá? Então você tem aqui uma primeira linha, tá? Que é referenciada aqui pelo esse índice 0. Então 0, 0 e 0. E a segunda dimensão seria a coluna. Tá? Então, coluna 0, que é toda essa coluna aqui, coluna 1 e coluna 2. Tá? Uma forma aí de você visualizar melhor aí a matriz. Certo? Tranquilo? Já fizeram isso, né? A gente só está relembrando. Declaração de matrizes. E aí agora eu vou passar aqui, então, um desafio para vocês aí. E aí eu vou deixar agora que vocês implementem. E aí eu vou chamar um de vocês aí para apresentar o código. Pode ser?
Pode, professor. Tá? Aí pode implementar em C, se quiser implementar em C++ também pode implementar, que depois eu mostro aqui como ficaria a implementação em C. Tá? Mas fica livre aí, tá? Se você quiser implementar também em Python, em Java, o que você tiver aí, pode implementar também, e mostra aí como ficaria a implementação para nós. O desafio aqui, então, dado uma matriz aqui, né, 3x3, como essa que eu acabei de mostrar agora, uma matriz aí de inteiros, você lê, então, a partir do teclado e dizer quantos números pares foram escritos. Tudo bem? Beleza. Beleza, Tranquilo? professor. Eu vou fazer o Beleza. seguinte, então. Eu vou só pausar, parar a gravação, para não ficar comendo muito espaço, porque esse vídeo depois eu vou subir lá no YouTube. E assim que vocês concluírem, vocês me chamam novamente, e aí eu aciono aqui a gravação para a gente mostrar como ficou essa implementação.